Gente, a nossa família é o primeiro contato externo que temos e é onde acontecem as primeiras relações, as relações complicadas, né? E também as de amizade, amor e até conflituosas, como eu disse. E quem nunca teve um conflito familiar, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Os conflitos familiares podem ser desencadeados por vários motivos e intensificados por vários fatores. E a relação entre pais e filhos, como é que fica? Para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Watson Arantes. Oi, Watson, bom dia. Bom dia, Cleide. Bom dia a todos os telespectadores. É muito feliz de estar aqui e falando sobre um tema muito importante, principalmente nessa sociedade contemporânea. Watson, é verdade que os pais sempre vão querer dar aquilo que não tiveram para os filhos? Olha, Cleide, é uma reflexão muito interessante. Primeiro, é importante que a gente entenda que a gente veio de uma família, de um lar, e a outra pessoa de uma outra família, de um outro lar, e encontra ali para criar a sua família. Então, eu tenho legados que eu trago da minha família, como a minha esposa, ou vice-versa. E aí a gente vai criar esse novo espaço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. Primeiro, a gente tem que saber, essa criança, né, ou esse filho, ele veio por quê? Ele veio para poder, realmente, eu poder cuidar de um sujeito, né, de um indivíduo, para ele ser para o mundo, ou eu criei para que ele fosse meu e único? Eu sou um pai ou uma mãe que veio de pais rigorosos, às vezes agressivos, ou de uma família que não foi estruturada, e como é que eu vou lidar com esse sujeito? Porque é importante dizer, Cleide, que a gente é pai, a gente é mãe todas as vezes que nasce um filho, porque cada filho, ele é único, é um único organismo. Então, você pode ver naquele seu filho algo que você gostaria de ter sido no passado, ou algo que seu filho está repetindo, às vezes uma timidez, ou às vezes uma dificuldade, e você quer colocar esse filho de forma diferente do que você foi no passado. Então, realmente, a gente tem que ver esses vários lugares e, às vezes, a gente realmente quer fazer com os nossos filhos algo que não fizeram com a gente, ou fizeram e que a gente sofreu por isso. Então quer dizer que, pelo que você disse, quer dizer que se eu tenho 4 filhos, eu sou 4 pai, é isso? Isso mesmo, Cleide, porque cada filho, ele nasce num momento diferente, por isso que cada filho cada filho, né? Até tem aquele ditado, né? Que uma família, né, é como as mãos, né? Cada um tem um jeito de ser. Por quê? Porque quando você casa, você divide um espaço com você e com a sua esposa, né? Com o seu companheiro, com a sua companheira. Depois vem o primeiro filho, é uma época da insegurança e tudo mais, e você divide com 3 esse espaço. Depois vem aí, divide com 4, aí o espaço é melhor, né? Ou você está melhor financeiramente, você está mais segura. Então, cada filho, você é um pai diferente ou uma mãe diferente. O amor incondicional é aquele amor quando se fala assim, olha, eu tenho filho e amo todos iguais, mas na verdade a afinidade, ela tem que ser recíproca. Então o amor não é incondicional nesse lugar, ele é condicional. Então o pai e os filhos, os pais e os filhos têm que entender que realmente a gente tem algumas obrigações, tanto o pai quanto os filhos. E aí gera conflitos. Por quê? Porque são de gerações diferentes. E nós estamos vivendo um momento mais complexo ainda, que é uma sociedade líquida, como o Zygmunt Bauman fala. Então, hoje, a gente não tem mais aquele tempo de estar colocando a disciplina diária do almoço, né, da hora da tarefa e tudo. A gente terceiriza tudo para a escola e principalmente para as telas, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade que é tela e que o adolescente, ele não é escutado, ele não é ouvido. Então, esse pai está aqui no smartphone, né? Está aqui, essa criança, esse adolescente está aqui, então eles estão sendo criados por telas.
E aí é muito importante que a gente entenda que o amor, né, ele é feito com contato nos olhos, né, pegando na mão, levando o filho, percebendo ali que esse amor, se a gente não tomar cuidado, ele vai ficando cada vez mais distante. É o que a gente vê hoje na sociedade, é muito ódio, é divisão, né? Divisão em bolsão A, em bolsão B, você pensa diferente, então você é meu inimigo. Então, está precisando realmente a gente voltar a essa mediação, voltar a isso. E é tão interessante, Cleide, que a gente via falar, avô e vó estraga neto, não é? Na verdade, nunca estragou neto, só que faz diferente dos pais. Mas os avós falavam, menino, não faz isso, olha, não põe muito açúcar, continuava colocando regras. Agora a gente não tem mais isso, não tem essa coisa de ir na casa da avó, né, de tudo isso, está todo mundo muito louco, um automatismo desvairado. Então é importante, eu lembro que meu pai e minha mãe sempre tinham uma quarta-feira que era o dia da reunião familiar, né? Eles rezavam o terço, né? Tinha lá o texto, mas depois perguntava como é que era a semana, como é que foi todo esse processo. E depois que a gente mudou para estudar, né, fora da cidade que a gente morava, então tinha os momentos que a gente reunia para poder discutir sobre os nossos valores, as nossas regras, mesmo sem falar isso. E hoje a gente está realmente só vivendo nesse processo externo e o familiar. E aí, então, gera todo esse conflito e não tem respeito. Olha, eu queria dar um exemplo aqui e saber a sua opinião. Uma pessoa que tem um filho, um único filho. Ela estudou, essa mãe e esse pai estudaram em colégio público, não tiveram uma grande formação, porque na época a escola não era muito boa. Aí, com medo do filho passar por isso, começa a se sacrificar muito para pagar a escola cara. Mas acontece que eles só conseguem pagar aquela escola. Não vai buscar o filho de carro, né, como as outras crianças dessa escola. Não tem aquela base que essas outras crianças têm nessa escola cara. O que pode gerar numa criança dessa? Ô, Cleide, eu acho que você trazendo esse assunto é muito importante. Se existir amorosidade nessa família, se esse pai e essa mãe acolher eles, não no tempo que os outros fazem, porque às vezes esses pais que buscam os filhos, às vezes estão lá no tablet, estão nesse sentido. Então é muito importante, quando eu falei a palavra respeito, é para a gente poder pensar que o respeito tem que ser tanto na forma de hierarquia de pais para os filhos, tá? Como dos filhos para os pais. Então, se esses pais respeitam o tempo, que isso não significa passar a mão na cabeça dos filhos, mas colocando as regras, mas com amorosidade, né, esses filhos vão entender. Obviamente, eles vão ter, às vezes, as mesmas dificuldades que os pais tiveram estudando lá na escola pública, mas de outra forma. Primeiro, porque os outros filhos, né, desses pais mais abastados, eles vão lá, eles vão falar de viagens, né, de passeios, de lugares que os outros não tiveram, que às vezes ficaram em casa, né, não foram em Miami, não foram em outros lugares. Mas se esses pais tiverem esse lugar de afeto e mostrando para esses filhos que eles estão num lugar para poder galgar melhor a vida, né, e ser um sujeito que vai desenvolver, que vai ser crítico, que vai realmente mudar essa história, então eu vejo que é esse lugar, entendeu, Cleide? Agora, é muito importante que a gente entenda que a família é sim a estrutura. E a família, a gente às vezes acha que é ter o pai e a mãe ali, mas às vezes o pai está ali, mas está abandonando os filhos. Às vezes a mãe, né, ela tem aí a mãe solo, né, ela não vive com o esposo e ela tem a obrigação. Às vezes esse pai vai embora, mas ela está ali com afeto, às vezes com a mãe, cuidando dessa criança, colocando regras, a religiosidade, toda essa estrutura, e esse sujeito também vai. Então, essa família estruturada é que tem disciplina com amorosidade.
E não, isso não significa passar a mão na cabeça da criança. Isso é muito importante porque o que acontece é que a pessoa simplesmente, eu pago essa escola, a escola é cara e depois a criança não desenvolve bem ou vá para outro caminho, depois eu não sei o que foi, o que aconteceu, eu te dei tudo e você não foi para frente, não é? Por ele. Eu fiz tudo por ele, né? Eu me sacrifiquei, fiquei horas trabalhando, e aí nas melhores escolas, né? Pus nisso, naquilo outro, no inglês e tal. E aí, gente, preste atenção no seu filho. Aliás, preste atenção primeiro em você. Tem aquele ditado que fala, né? Que é um ditado que é complicado, que a gente não tem que seguir. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu falo, que eu faço, né? Isso não pode. Isso aí é você, seu filho está vendo, sua filha está vendo você como espelho. E aí, então, é importante que você entenda que você, né? Aí tem um ditado, quem pariu Mateus, que o balance, não é, Cleide? Sim. Então, isso não é fácil. Então, quando você tiver um filho, por isso que a primeira fala minha foi, qual que é, o porquê que eu realmente me engravidei, ou porquê que é que eu, o marido, eu e a minha esposa, a gente teve esse filho? Foi simplesmente para deixar ele seguir a história, para poder acolher e mostrar para ele que ele pode ser protagonista da história dele no mundo, ou simplesmente coloquei lá e pronto, dou comida, dou isso, mas eu não dou um afeto profundo. Porque a amorosidade, ela é muito importante em todas as nossas relações, e principalmente na questão familiar. Então, ser pai, ser mãe, não é só ser genitor, não é só ser educador. Porque o que a gente ensina para os nossos filhos, para a vida inteira, é compaixão, é honestidade, é respeito, tá? E é reparação. E uma das coisas que a gente está tendo maior dificuldade, que é o que a gente está falando de conflito, se chama reparação. Então, é muito importante que realmente a gente siga o que Jesus falou, né? Que a gente tem que amar a gente de verdade, mas não passando a mão, para a gente poder conseguir amar o outro, porque senão a gente não vai conseguir e vai viver essa vida de conflito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo na nossa sociedade. Doutor, agora tem alguém nos assistindo aí e falou assim, mas espera aí, eu acho que eu não consegui levar o meu filho para uma situação melhor, ele já está com 20 anos, eu fiz alguma coisa errada e agora eu acho que não vai ter jeito de eu consertar. Mas tem jeito, doutor? Tem jeito de consertar, não, Cleide, mas tem jeito de colocar essa pessoa no lugar dela. É realmente ter uma conversa franca, né? É realmente reparar, porque é importante que a gente, né, como pai, como mãe, a gente entenda que a gente pode realmente pedir desculpa para os nossos filhos. A gente pode muito bem reparar, mas para isso é abrir um espaço de diálogo. Espaço de diálogo não é só eu falar e o outro escutar, é abrir um espaço de diálogo e escutar do filho, né, o que é que precisa e juntos buscarem uma solução. Mas só que essa pessoa já com 20 anos, ela também tem seu livre-arbítrio. Então é muito importante que esse pai e essa mãe que já se sentem culpados, né? Eu não fiz certo, não. Eu vejo que a gente é pai, a gente é mãe conforme a gente foi filho. Então, o filho não vem com a bula ali para você poder ver, né, o que é que precisa ser feito com essa pessoa. É uma relação que vai sendo construída, e aí se ela é construída com amorosidade, com disciplina nesse processo, e com respeito, como eu disse, inclusive vai ter esse momento de reparação, tanto de um quanto de outro, e aí buscar soluções em comum. Mas se o outro não quiser, ele tem um livre-arbítrio. Eu achei interessante isso aí que o senhor acabou de dizer, porque muitos pais, eles querem falar, mas não querem ouvir os filhos. Não, aqui é hierarquia, eu falo e você obedece. Aí não tem jeito, né, doutor? Não, Cleide, principalmente que nós estamos numa era de informações. Os nossos adolescentes têm muito mais informações que a gente. Mas quem está no comando é a gente é que está ali. Então é importante que a gente saiba que existe uma hierarquia, e hierarquia não significa que eu não vou ouvir o outro. E isso, o grande índice de adolescentes aí com autoextermínio, né, com ideação suicida,
porque essa sociedade é uma sociedade que cobra o ter, né, em relação ao ser. E os pais caem nessa lorota também dessa sociedade, que é uma sociedade extremamente consumista. Então é importante que escute os filhos. Isso não significa que você está deixando de ter autoridade, porque a autoridade ela é conquistada passo a passo. Não é porque eu sou pai, eu sou mãe, que meu filho vai ver em mim uma autoridade simplesmente. É importante que ele confie em mim. É importante a confiança. Essa relação de confiança, ela se dá nesse lugar. Realmente, meu filho, o que é informação? Porque a gente está vivendo uma sociedade de macarrão instantâneo, né? Que coloca lá no micro-ondas, em 2, 3 minutos está pronto. Então, todo mundo quer agora. Então, tudo é processo. E, principalmente, educar filhos e enfrentar os conflitos é processo. Então, é isso que eu falo para os telespectadores aqui em casa, né? Por favor, seja realmente pronto para escutar seus filhos. Uma escutatória, né? Isso é o Rubem Alves que fala, mais ampla, para você poder enxergar as mudanças do comportamento dos seus filhos, como é que eles estão na escola, como é que eles estão no dia a dia, se está ficando muito trancado no quarto, se realmente está tendo só falando de forma grosseira, conflituosa, porque isso tudo gera realmente uma situação de desgastes e cada vez mais vai distanciando os filhos dos pais. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em casa. Espero que volte mais vezes. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor. Amém, Cleide. E um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho. E para todos os telespectadores do Aqui em Casa, um grande beijo. E lembrando que nós temos aí de seguir a nossa história e enfrentando os conflitos, porque conflito significa que a gente ama, tá, gente? Então, fique claro isso. Obrigada.